Então, dando continuidade, agora a gente vai para a próxima questão, que é sobre o método de Norgard, tá? Assinale a alternativa correta. A letra A fala que as mãos devem estar posicionadas em oblíqua, em 45 graus, então está dando aí a simulação do método de Norgard. Com superposição, corta logo, tá? Não tem superposição de polegar sobre o segundo dedo, tá? Para melhor visualização das articulações de metacarpo falangiano. Tá? Onde tem sobreposição, nesse caso, principalmente nessas relações articulares, a gente quer evitar isso, tá? A letra B, a projeção correta é confirmada quando as diáfises dos metacarpianos e as bases das falanges aparecem totalmente superpostas, de novo, né? Então, a e a B corta. A letra C, o posicionamento adequado exige que as articulações metacarpo-falangianas estejam abertas e que não haja superposição do polegar sobre o segundo dedo. Perfeito, ó. A gente não quer isso aqui em hipótese alguma, tá? Principalmente que a gente consiga ter essa observação. A gente consegue tornar essa articulação visível, conseguindo uma oblíqua diária, tirando essa superposição, ou seja, eu consigo ter toda a abertura de campo da mão, principalmente nesse caso que é bilateral, tá? Então, a letra C está correta, tá bom? Vamos lá na D. O raio central deve estar direcionado para uma única mão no nível da primeira articulação, acabei de falar. Ela é uma incidência na qual nós vamos estar nos colocando para visualização justamente de bilateralidade. Vamos dar uma olhada na incidência, que é um posicionamento na qual a gente tem uma comparação, desenhar aqui, né? A gente tem uma comparação de inclinação de 45 graus e uma bilateralidade, tá bom? O raio central não fica direcionado à primeira articulação, nem uma articulação, é um ponto médio na relação da quinta, tá? Então tem que ter um ponto médio ali de distribuição desse raio central. Então a gente não tem esse raio central sendo colocado aí como uma relação direcionada exclusiva ali, né, a uma articulação a outra, principalmente ao nível da quinta, né, que fica bem aqui, ó. Desculpa, vou até apagar aqui, ó, um pontinho bem aqui, que é onde ele vai bater esse ponto médio, tá? Sempre no bom traje ele dá um suporte, algo que seja de baixa absorção e que ajude ali na acomodação dessa incidência dado ao posicionamento. Então vocês percebem aqui que existe esse suporte aqui esponjoso, perfeito, tá bom? Caso não tenha, posso estar usando algo que possa dar suporte. O pessoal gosta muito de usar isopor, mas é sempre importante colocar isopor e capear esse isopor com algum material que possa sofrer ali uma limpeza de higienização entre um paciente ou outro. Lembrando que a gente está numa unidade, então segurança é importante, tá bom? Senão a gente acaba criando um veículo de contaminação. Bem, aqui eu coloquei duas imagens, uma imagem padrão e uma imagem com o que tem de muita relação justamente para observação da posição de Norgard ou goleiro por causa da relação da artrite reumatoide. Porque a linearidade, vou aproximar aqui, vou tirar aqui a caneta rapidinho, vou aproximar aqui, ó. A gente percebe a linearidade articular, né? E a bilateralidade dessa articulação trabalhando com a relação, por exemplo, aqui o quinto, né? A relação do metacarpo falangiano, as articulações interfalangianas bem retas, ó, bem lineares aqui, bem adequados a um padrão de normalidade. E quando a gente vai para uma relação de artrite reumatoide, é perceptível todo o processo, ó, articular desalinhado, esse aqui bem severo até, tá? Isso ajuda muito e com um grau aí de rapidez, né, para visualização desse processo. E no geral, quando a gente fala dessa reprodução, que é uma otimização, que a gente fala assim, como uma analogia, porque a gente tem aquela relação dos 45 graus, que geralmente é uma maneira similar ao ângulo que é específico, que geralmente ali o goleiro usa para defender, né, ali a bola quando está jogando. Então essa posição ela acaba fazendo uma reprodução dessas superfícies ósseas e ajuda muito para a análise das bases das falanges, que a gente consegue ver
essas bases bem definidas, bem marcadas aqui, e quando ela fica bem desalinhada. Então fica uma análise comparativa muito boa, bilateral, com um mínimo aí, quase a gente tem aí sem a superposição, né? Então a gente não tem essa superposição e consegue dar um campo aberto, otimizando aí essa área de interesse. Isso fica muito bom, por quê? Porque dado o primeiro exame, terão outros para acompanhamento. Então a progressão, regressão ou estabilidade do que o médico vai propor como tratamento, ele vai poder fazer uma análise comparativa usando essas imagens, tá bom? Então ficou claro aí. Nós tivemos, então, vou voltar aqui só para completar, reforçando, a letra C é a correta, e se a gente tivesse, não seria no nível da primeira, seria um ponto médio daí da quinta articulação, tá bom? E não seria uma única, né? Seria um ponto médio. Vamos para a próxima questão. Então, sobre o método de Stetcher, a gente vai agora entrar dentro de uma das estruturas do primeiro carpo de destaque, tá? Da primeira linha do carpo. Bora dar uma olhada. O posicionamento, vamos lá. Sobre o comando diz assim: sobre o método de Stetcher, assinale a alternativa correta. Letra A. O posicionamento correto, então que é o correto, exige que o pulso esteja em desvio radial para melhor visualização do escafode. Não, tá, pessoal? Esse desvio, para eu visualizar o escafode, o desvio tem que ser o na córtex aqui. A outra alternativa está falando na letra B sobre o escafode deve aparecer encurtado e sobreposto aos outros ossos do carpo para garantir uma imagem adequada. De novo, sobreposição. Aqui justamente a gente vai fazer esse esforço. Inclusive nós vamos falar de uma possível manobra para se realizar com essa incidência por conta da dificuldade, mas para tentar fazer que haja sem sobreposição ou superposição, tá? Então, esse sobreposto aqui, eu não quero que aconteça. É o contrário também do encurtado aqui, tá? A letra C, ele vai dizer na letra C que o alinhamento do eixo longitudinal do pulso e antebraço com a margem lateral do receptor de imagem e o desvio NAR são essenciais para evitar a superposição, sim, tá? O alinhamento e o desvio ajudam muito a evidenciar, tá? O alinhamento do eixo do pulso, do antebraço e a margem lateral do receptor de imagem, desvio NAR são essenciais para que você evite essa superposição. É isso que eu quero, né? Evitar essa superposição do escafode. Quero deixar ele livre, bem visualizado na imagem. A letra D, o raio central deve estar direcionado, vamos ver aqui, para a articulação radionar distal com superposição intencional do escafode. Pessoal, o foco é o escafode, tá? Tem proximidade, pode ser visualizado até os processos estiloides do local, mas o foco é no escafode, tá bom? Bora dar uma olhada aqui na imagem, tá? Aqui a gente está vendo uma imagem padrão, na qual a gente tem um desvio aqui, ó, o NAR. Então a gente está tendo aqui uma projeção em PA, tá? Só que com desvio NAR para justamente deixar livre essa observação do escafode, que fica claro que ele fica na direção do rádio, ó, o primeiro dedo aqui e o rádio, tá bom? Alguns pacientes podem ter dificuldade de fazer esse desvio, e aí você tenta fazer essa incidência com um suporte em elevação ou até mesmo essa mão fazendo como se estivesse fechando como um soco, tá bom? Pode ser modificação para o estudo da área de estética. Bem, aqui a gente vai colocar justamente uma análise de comparação para verificação do quão essa incidência pode, esse método ajuda muito. Então, por exemplo, o escafode aqui, ó, vai ficar bem visualizado, tá bom? Bem aqui a base, ó, do rádio, tá? Então a gente acaba tendo aqui uma visualização boa para análise dessa estruturação. Aqui na imagem, ó, aí saiu. Desculpa.
Aqui é semilunar, tá? O semilunar vai estar nessa estruturação e logo em seguida a gente vai ter o piramidal e pisiforme aqui, ó, tá? Já na mesma margem da una, tá bom? Então, nessa imagem primeira aqui que eu estou marcando, que é essa primeira imagem aqui, você percebe que você não tem uma imagem completa de todas as linhas do carpo, da primeira e segunda fileira. Em pediátrica, eu falo muito para meus alunos quando dou radiologia pediátrica, porque o captato, ele é um osso relevante. Inclusive, no aparecimento, quando você faz o estudo pediátrico, ele é o primeiro estruturação núcleo-ósseo com maior destaque. Claro, aqui não ficou muito evidente, então a gente tem uma perda aí do amato dourado, que a gente vai ter, e justamente nessa direção, para o lado mais na direção do rádio para cá, para essa direção do rádio aqui, nós vamos ter o trapézio trapezoide, tá bom? Um trapezóide mais mediano, tá aqui, e o trapézio mais para essa área lateral. Inclusive, nós falamos sobre a incidência de Robert, que ia ver justamente essa estruturação da transição do trapézio para o metacarpo, tá? Então, realmente, quando a gente foca nesse desvio ulnar, fica muito evidente aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, uma linha de descontinuidade aqui, ó, que mostra uma fratura de escafóide. E quando ele é objeto de estudo, ele é objeto de estudo do traumatologista, ele é objeto de estudo do médico, a incidência de STET é uma excelente estruturação para evidenciar de forma clara essa relação do escafoide nessa relação mais lateral com o rádio, tá bom? A lateralização, se vocês forem lá na posição anatômica, ortostática, vocês vão ver que a posição anatômica, claro, aqui está invertido, está em pé, lembra? Então, quando a gente voltar essa palma da mão para frente, lembra que a relação do rádio, ela está marcando o primeiro dedo, é a relação mais lateral da estruturação anatômica, tá bom? Vamos para a próxima questão.